Olá, hoje vamos conversar sobre Little Rock e a dessegregação norte-americana a partir da concepção de Hannah Arendt. Sem dúvida, o artigo de Hannah Arendt intitulado Reflexões sobre Little Rock é um dos mais polêmicos de sua carreira e de sua trajetória como pensadora da política no mundo ocidental no século XX. Morando em Nova York, a partir do momento que ela saiu da Europa para se refugiar da perseguição nazista, ela teve contato com a questão negra norte-americana. A gente tem que lembrar que a questão judaica foi presente a vida toda na obra de Hannah Arendt, e não por acaso a questão racial ou a questão negra norte-americana também se insere de alguma maneira nos seus temas prediletos para discussão, para conversa e para debate. Em 1957, Hannah Arendt teve contato com uma fotografia no jornal The New York Times, onde ela viu uma imagem de uma jovem estudante da escola de Little Rock, no estado do Arkansas, nos Estados Unidos, sendo hostilizada por uma turba, por uma multidão de alunos brancos. A partir dessa imagem, ela resolveu escrever o artigo Reflexões sobre Little Rock. Isso se deu por volta de 1957 e ela tentou publicar esse artigo na revista Commentary. Nos anos seguintes, em 1958, a revista não aceitou devido ao caráter extremamente polêmico do artigo, e esse artigo só foi, de fato, publicado pela revista Dissent em 1959. A publicação realizada pela revista Dissent no inverno de 59 não trouxe a introdução original do texto. Muito pelo contrário, houve uma supressão e uma nota da revista já se desculpando pelas opiniões da autora. A versão completa pode ser encontrada então no livro Responsabilidade e Julgamento, que no Brasil saiu pela Companhia das Letras. Nessa versão completa, nós temos uma Hannah Arendt tentando discutir a partir de dois pontos de vista. E a partir desses pontos de vista é que vai ser feita toda a crítica em relação à sua concepção do racismo ou da questão negra nos Estados Unidos. Ela se coloca, na primeira questão, como se fosse uma mãe branca. E no segundo momento ela se coloca como se fosse uma mãe negra. Em ambos os casos, o que está em jogo? A concepção de escola e o papel social da escola no mundo contemporâneo. Em ambos os casos, ela se coloca de uma maneira extremamente antipática aos olhos do movimento negro norte-americano. Isso porque, segundo seus críticos, ela não entendeu o jogo político da dessegregação norte-americana naquele contexto. Nós temos que lembrar que, no caso, Hannah Arendt se posicionou a partir da seguinte concepção: a escola não deve promover a dessegregação. A dessegregação norte-americana não deveria começar pelas crianças e pelos jovens, que se veriam obrigados a assumir uma postura política, a entrar no espaço público e a sofrer toda sorte de hostilidade, toda sorte de ódio que vem exatamente da ocupação desse espaço público. Por isso que a foto de Elizabeth Eckford é tirada na rua, não é dentro da escola. Nós já vimos, em outro momento, que a escola é o ambiente de proteção. Mas, nesse caso, a Arendt insiste que a escola não seria o melhor lugar para começar a dessegregação norte-americana. Por que nós estamos falando começar? Porque em 1954, nós tivemos, nos Estados Unidos, a aprovação da inconstitucionalidade da segregação racial nas escolas, através da votação favorável à dessegregação escolar, no caso chamado Brown versus Board. Esse famoso caso permitiu, então, que crianças negras, ao mesmo tempo que crianças brancas, frequentassem a mesma escola.
O ambiente era extremamente violento, hostil e polêmico. Por isso que Hannah Arendt, ao publicar o seu artigo, colocou-se como alguém extremamente antipático à causa negra norte-americana. Ralph Ellison, em sua famosa crítica, que depois foi aceita pela própria Arendt, afirmou que as crianças devem, desde cedo, aprender como lidar com o racismo. E nós sabemos que os dois têm razão. Vejamos aqui o lado de Arendt que nos interessa mais aqui nesse nosso estudo sobre a obra dela. Segundo Arendt, a ontologia da singularidade é a proteção da escola, da família, para que crianças e jovens possam ensaiar para a própria vida e para assumir o espaço público. Quando um jovem completa 18 anos, especialmente no Brasil nos dias atuais, já tendo passado, digamos, pelo ensino básico ou pela educação básica, que vai até os 18 anos, esse jovem está preparado, ou deveria estar preparado, para assumir a sua cidadania plena e a responsabilidade por seus atos. O que Arendt criticou em Little Rock foi exatamente a colocação do problema para crianças e jovens resolverem, sendo que os adultos é que tinham que resolver, de preferência através da criação de uma legislação, de uma lei positiva, de uma moral positivada, para que houvesse então depois que os adultos escolhessem os seus valores e suas condutas éticos-morais, depois que esse processo fosse feito, aí sim as crianças poderiam entrar juntamente com os jovens no processo. A questão negra norte-americana ela é muito mais complexa do que a gente poderia imaginar, ultrapassa praticamente toda a história norte-americana moderna e até os dias atuais nós percebemos resquícios fortíssimos desse racismo que nós podemos dizer sem dúvida que é um racismo estrutural norte-americano. As escolas ou a escola de Little Rock é mais um dos casos que nós temos da questão negra norte-americana. E nesse caso é importante lembrar que os direitos civis dos negros norte-americanos, eles foram se ampliando a partir de marchas, a partir da desobediência civil, a partir dos movimentos sociais, especialmente a partir da garantia legislativa de 64 com a Lei dos Direitos Civis. E outra lei importante para a dessegregação norte-americana foi a Lei do Direito ao Voto de 1967. A escola é, então, um ambiente em que podemos nos colocar de uma maneira crítica para pensar qual é a sua função social. Qual é a função da escola no mundo? Qual é a função social da escola na sociedade? Segundo Arendt, é preparar crianças e jovens para assumirem o espaço público onde os adultos já estão praticando, através da ação, os seus atos de rebeldia, de desobediência civil, de reivindicação por direitos, de reivindicação de mudanças da legislação e aí por diante. Isso quer dizer, no final das contas, que o espaço público da espontaneidade da liberdade é para a arte o espaço dos adultos. As crianças, então, foram envolvidas, assim também como jovens, num processo que seria dos adultos. Se nem os adultos haviam resolvido o problema, criado uma lei que de fato servisse para todos, como deixar que as crianças resolvessem dentro de sala de aula, ou indo para sala de aula, ou indo para a escola, como deixar que essas crianças e jovens resolvessem o problema? Evidentemente, nesse cenário de hostilidade à questão negra e aos direitos dos negros nos Estados Unidos, o caso de Little Rock é emblemático, assim como também o famoso caso de Rosa Parks, que desobedeceu a lei, a ordem estabelecida e sim, entrou no ônibus, sentou-se no lugar que era destinado para brancos. Por isso que Hannah Arendt nos permite imaginar o que é o papel da escola, mas ao mesmo tempo o que é determinante para uma sociedade, o papel dos adultos. A cidadania plena se dá quando os adultos tomam posse através da ação do espaço público. E a partir daí,
não obriga as crianças a tomarem algumas decisões. Nesse caso, por exemplo, sofrendo até violências e hostilidades públicas, como no caso de Little Rock. Inscreva-se no canal, compartilhe, curta e até a próxima.